Boa noite, graça e paz, paz do Senhor, paz de Deus, paz seja convosco. O que mais que tem aí? Shalom Adonai. Quem é da ETED Reaviva aí? Olha aí. Quem é da Convencional? Opa, tem alguém da Comunicadores? Tem três barulhando aí. Quem é de Jesus? Cadê o povo da igreja? Quem é da igreja local? Aí. Nossa, que tamanho de folha, Jesus. Não acredito que eu fiz um negócio tão grande desse. Se eu soubesse que era vocês, eu ia fazer só 3 pontos, né? Galera da ETED aqui, 3 pontinhos tá bom, né? Vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, neste lugar. Tu és bem-vindo em nossas vidas. Tu és bem-vindo nesse tempo de ministração. Senhor, ministra os nossos corações, fala conosco. Fala através da Tua palavra aos nossos corações. E esteja mesmo transformando os nossos corações. Que a Tua palavra possa ser viva e eficaz em nossas vidas nessa noite. Nós te louvamos pela Tua presença, Pai. Queremos estar vulneráveis ao Senhor, ao Teu querer, à Tua palavra, à Tua vontade. Repreendemos Satanás e seus demônios. Damos uma ordem que eles se calem, se afastem, saiam desse lugar. Deixe de distrair a mente, o coração das pessoas, em nome de Jesus. Pai, pedimos que o Senhor seja entronizado em nossas vidas, em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, a graça e o compromisso com a santidade é o nome da palavra de hoje. E nós vamos abrir a palavra de Deus, esse é o texto principal, em Tito 2, versículo 11 e 12. Eu sei que hoje em dia a gente não traz mais nem Bíblia, né, gente? Combinar? Está lá? Já está ali. Ultimamente eu uso só o celular, principalmente quando viaja, né? Missionário, quando viaja, usa só o celular, porque Bíblia é pesado, né? Papel é pesado, né? E leva só a Bíblia no celular. E eu estou me batendo aqui, ó. Está aqui o título. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ele nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa, nesta era presente. Esse texto, ele é um texto bem complexo, porque se você for falar só sobre a graça de Deus, você já tem uma mensagem inteira. Aí se você for falar somente sobre a segunda parte, né, do versículo 11, nós vamos falar, na primeira parte a gente vai falar somente sobre a impiedade, renunciar à impiedade e às paixões mundanas. A gente vai fazer uma mensagem inteira. E viver de maneira sensata, justa e piedosa, outra palavra. Então aqui dá para fazer 3 mensagens nesse texto, né? E eu não quero cansar vocês, mas a gente vai falar dessas 3 áreas de alguma forma. Então, a nossa salvação, e isso eu falo porque nós trabalhando com a área de aconselhamento muitos anos, e mesmo trabalhando com igrejas há muito tempo, uma das coisas que a gente tem percebido ao longo desses anos é que muitas pessoas não entendem a salvação. Não entendem profundamente a salvação. As pessoas não têm certeza da sua salvação. Hoje você pergunta para muitos cristãos: você tem certeza da sua salvação? E a pessoa te responde assim: é Deus que sabe. Vocês já ouviram isso? É Deus que sabe sobre a minha salvação, eu não tenho certeza de nada.
E por que é que as pessoas não têm certeza? Porque nós estamos vivendo uma era onde nós somos bombardeados com muita informação, com muita desinformação e com muitas mentiras. Então isso gera em nós uma dúvida sobre o amor e a graça de Deus nas nossas vidas. E muitas pessoas têm incerteza sobre a sua salvação. Mas a salvação em si é um ato de graça de Deus. A salvação em si é um ato da graça de Deus. A graça de Deus significa que Deus deu a nós salvação para quem não era chamado ou escolhido. Ele ultrapassou as teorias teológicas presbiterianas e alcançou o resto do mundo. Não só aqueles que são chamados e escolhidos, mas alcançou todo mundo. Para todas as pessoas, essa graça foi revelada de Deus. Então, essa graça revelada significa que Jesus é o nome da graça. Você podia até dizer amém, se você concorda. Jesus é o nome da graça. E Jesus veio para nos ligar a Deus, nos trazer uma ligação de aliança com Deus. E a aliança, ela tem dois lados. Toda aliança tem dois lados. Quantos de vocês já foram num casamento aqui? Ninguém? Quantos já foram em casamento? Ah, ok. O casamento é o quê? Uma aliança entre um homem e quem? Amém. Pensei que vocês já estavam na nova era. Ainda bem que é entre um homem e uma mulher. Gente, isso é casamento. O que passar disso é procedência do maligno. Ok? Então o casamento é uma aliança entre homem e mulher, mas naquela aliança, aquela aliança ali, ela traz o que para a pessoa? O que ela traz para você, Alan? Compromisso. E esse compromisso significa que você só vai ter as bênçãos do casamento? É, pastor? Só as benesses? Só as coisas boas? Que bom se fosse. Qual é o outro lado da aliança? A responsabilidade de cumprir o voto que foi feito. E da mesma forma como um homem e uma mulher fazem uma aliança um compromisso para cumprir uma aliança um para com o outro. Quando você se casa, diz assim: eu prometo amar essa mulher enquanto ela for jovem, bonita e tiver um corpão. É isso que diz lá na aliança de casamento? Bom ser esse, né? Mas não é. É isso que diz? Eu prometo a me comprometer com esse rapaz bonito, charmoso, alto e magro que estou me casando. É assim? Depois ele vai engordar e ficar careca. Eita benção. Não é nada contra ti, Jorge. Mas o que acontece? O compromisso é com a pessoa, independente da circunstâncias ou situações. E com Deus é a mesma coisa. Deus, ele tem um compromisso conosco, mas existe uma contrapartida dessas bênçãos. Uma contrapartida dos privilégios da aliança, que nós também chamamos de graça. Os privilégios da aliança a gente chama de graça. Quais são os privilégios do casamento? Ah, o Alan deu um sorriso agora. Aposto que ele pensou em comida. Roupa lavada. Muita gente pensa, essas são as bênçãos do casamento. O sexo, né? As bênçãos do casamento. Mas ela exige o quê? Fidelidade, compromisso, atenção. Ela tem uma exigência. Toda aliança tem uma exigência. E nós temos essa aliança com Deus. Essa salvação foi oferecida a nós. Deus ofereceu
a nós que não somos o povo judeu. Foi-nos oferecida esta graça chamada Jesus. E esses privilégios, porque nós estávamos sem esperança. Nós estávamos destinados a viver longe de Deus. Como um povo que não é um povo de Deus, é um povo pagão. É que a gente não se considera assim. O brasileiro, principalmente o brasileiro, né? A gente não se considera um povo pagão. A gente acha, nós somos o povo de Deus, a igreja de Cristo, a gente é crente. Mas a gente é crente pagão, pagão que converteu o evangelho, mudou de deuses, né? Os nossos deuses eram para ser Tupã, sei lá mais o que, né? Os que têm sangue índio, os deuses da África, os deuses da Europa, né? Romanos 7,5, vamos abrir? Romanos 7,5. Na minha Bíblia, que é mais santa, diz o seguinte: pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos frutos para a morte. Isso é o que nós éramos antes de Jesus. Ou seja, nós tínhamos uma vida totalmente, se nós fôssemos seguir o curso do mundo, sem Jesus interferir em nossas vidas, esse era o nosso destino. A gente ia fazer de tudo pela nossa carne, pelas nossas paixões, e nós íamos andar debaixo da lei que atua nos nossos corpos, nossos membros. E o fruto dessa lei é morte. E se você estudar ali a palavra de Deus, nós vamos ver que quando Deus chama Abraão lá no Velho Testamento, tirando ele de Ur dos Caldeus e levando ele para a terra prometida, já era o segundo chamado de Deus. Quantos de vocês sabiam que Deus já tinha dado um chamado antes de chamar Abraão? Antes de Deus chamar Abraão, ele tinha chamado o pai dele. E Deus chamou o pai dele, mas o pai dele chegou num lugar que era muito bom. E ele parou ali e não foi adiante. Então Deus chama o seu filho Abraão e leva ele até aquela terra que Deus tinha para eles. Ou seja, muitas vezes nós não cumprimos todo o chamado. Muitos de nós, chamados por Deus, ficamos na metade do caminho. Eu sei que vocês estão fazendo ETED, muitos de vocês têm certeza que tem um chamado. Mas muitos de vocês fazendo ETED têm certeza que você quer ter certeza daquilo que Deus tem para a tua vida. Ou seja, você tem certeza que você não tem certeza de nada. Mas você quer descobrir. E por isso você está aqui. Glória a Deus. Por quê? Porque quando eu entendo o meu propósito de destino, eu vou estar no centro da vontade de Deus, sendo missionário ou não. Amém ou não amém? Amém. Quando Deus chama Abraão e leva ele então para aquela terra tinha quem ali? As pessoas que não tinham aliança com Deus. Mas ele encontrou um homem nesse tempo. Um homem chamado Melquisedeque. E esse Melquisedeque era o quê? Um homem pagão, ímpio, mas que tinha o quê? Uma revelação de Deus e uma aliança com Deus. E ele representava Deus naquela terra. Interessante, né? Abraão, se achando o único chamado por Deus, encontra alguém que já tinha sido chamado por Deus e não tinha nada a ver com ele. Deus tem planos e propósitos independente muitas vezes da tua raça. E aqui, quando Deus envia Jesus, ele deixa isso muito claro. Eu tenho um povo, mas eu estou estendendo um tapete de graça para todas as pessoas que querem.
Ele abriu esse leque, ele disse assim: todos que quiserem, todos podem vir. Essa era uma boa hora para você dar um amém. Você pode chegar até Deus. Você não está mais preso a essas paixões, a esses desejos, a essas vontades e a essas carências. E ainda hoje nós temos muitas pessoas presas no caminho com Deus, nessas coisas pequenas. Ela não conseguiu renunciar, como diz ali, né, em Tito, né, renunciar às paixões, renunciar à iniquidade, né? A iniquidade ainda está presente na sua vida. E Deus quer mudar esse estilo de vida para basear nossas vidas, não naqueles pecados e fraquezas, e sim no poder de Deus. A ideia de Deus é nos fazer santos. Deus nos chamou e nos convida para uma vida de santidade. A impiedade não é reconhecer, a impiedade é não reconhecer o caminho pecaminoso. Ou seja, é quando o pecado fica normal. Não sei se isso já aconteceu na sua vida. É quando aquele pecado você não tem mais o convencimento do Espírito Santo de que aquele pecado é pecado. Ele se torna normal na vida da pessoa. E muitas vezes isso é na área moral. Às vezes é numa área somente. Às vezes a pessoa ela tem uma necessidade de viver uma mentira, ou de suprir uma carência, ou uma necessidade na sua vida, que é através do pecado que ela está compensando uma área da sua vida. E quando isso se torna normal, vai nos afastar de Deus. Mas aqui a palavra de Deus em Tito nos resgata para vivermos de forma sensata, justa e piedosa. Duda, Provérbios 13, 6. A justiça protege quem anda em integridade, mas a impiedade arruína o pecador. A justiça protege. A justiça é aquilo que vai te proteger da impiedade. E nesse mesmo texto aqui de Tito está falando o quê? Que Deus, a sua graça foi derramada para nossas vidas, para que nós possamos viver protegidos da impiedade, para que não sejamos arruinados pelo pecado. E 2 Timóteo 2,16 também. Aqui fala de como é que a impiedade começa na nossa vida. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Você não levanta um dia e diz assim: hoje eu vou ser ímpio. Não. Você não dá uma louca, hoje eu desviei, vou desviar, né? Tem uns que parece que é assim, mas não é. É uma construção. É uma construção, é um ambiente. E esse ambiente muitas vezes é construindo valores que não são valores de Deus e acabam se tornando normal. Aquelas conversas, aquelas brincadeiras e piadas que vão nos afastando da sensatez. E é interessante que a impiedade ela vem de forma muito discreta. Ela não vem de uma forma forte na vida da pessoa. Às vezes o inimigo ele trabalha. Lembra que a Bíblia diz assim: os nossos inimigos não são a carne e sangue, né? Mas os principados e potestades. Principados e potestades não agem sozinhos, precisam de pessoas. E ele prepara muitas vezes pessoas que vai te trazer o quê? Uma semente de impiedade. Você pergunta para pessoas: por que você faz isso? Ah, isso é normal. Isso não tem nada a ver. Isso aqui não dá nada.
Mas no mundo espiritual dá tudo e tem tudo a ver. A impiedade, gente, ela não é algo que vai acontecer da noite para o dia, mas é uma construção, ou seja, é quando aquilo que é errado se torna normal. Quando aquilo que é pecaminoso se torna normal. E é interessante porque quando você vai olhar aqui o versículo de Tito, vamos voltar para Tito, você vai encontrar essa segunda parte de Tito, é justamente o antídoto para a impiedade, para as paixões mundanas e carnais. É justamente o remédio, né, para isso. Alguém me ajuda na minha Bíblia? No tempo da escola dominical era mais rápido. Porque a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, ela nos ensina a renunciar à impiedade. E essa impiedade vem junto com o quê? Paixões mundanas e a viver de maneira insensata. Né? Porque a viver de maneira sensata, justa e piedosa é a vontade de Deus para nós. Aí eu fiz uma pesquisa, usando o nosso querido e mais famoso Chat GPT. Quem aí já usou o Chat GPT? Para pregar não, né? É pecado. Mas eu queria o quê? Sintetizar essas três coisas. O que nós temos como qualidade? O que é uma pessoa sensata? Qual é a qualidade da pessoa sensata? Qual é a qualidade da pessoa justa e da pessoa piedosa? E é justamente o oposto da impiedade. Ou seja, a partir do momento que eu busco pela sensatez, eu vou receber, ou seja, eu vou entrar num equilíbrio na minha vida com relação aos pecados. Interessante, né? Então vamos ver as qualidades de uma pessoa sensata. Deixa eu dar uma olhada aqui, gente, senão nós... Tem tempo. A pessoa sensata significa que ela é ponderada, lógica, não age por impulso, não toma decisão precipitada, considera pós e contras antes de tomar uma decisão ou de julgar alguém. Também não julga de forma precipitada, analisa outras pontos de vista para ser justa, aprende com os próprios erros e reconhece os seus erros e usa isso como uma lição para o futuro. Não insiste em ideias que acha errada, porém, sem orgulho, está aberta a mudar de opinião se for necessário. Eu acho bem interessante porque quando é que nós usamos sensatez? Não é quando tudo está bem, mas quando eu caio, mas eu aprendo com a queda. A sabedoria não é você cair e ficar frustrado e prostrado, mas é você entender que você tem que sair desse lugar e não mais cair naquela mesma armadilha. Eu tenho bastante dificuldade com pessoas que têm dificuldade com vício. Eu não gosto de aconselhar pessoas na área de vício. Se precisar trabalhar numa casa de recuperação, eu estou lascado, porque é difícil para mim aconselhar alguém que tenha um comportamento vicioso. Por quê? Por causa que a pessoa que tem um comportamento vicioso, ela se sabota. Ela é uma pessoa que mente para ela mesma. Ela diz assim: não, agora eu já estou pronto, eu já posso sair, eu já venci o vício, eu não vou cair mais, porque agora eu estou, pastor, eu estou aleluiado. Dá 2 semanas e a pessoa caiu. Às vezes nem isso. Por quê? Porque ela não está.
ela sabota a si mesmo. E a sensatez é aquela pessoa que reconhece que cai, reconhece que tem uma área fraca, mas o que ela faz? Se previne para não cair. Ela coloca gatilhos na sua própria vida para andar uma vida de santidade. Coloca freios em si mesmo. Coloca impedimentos para ela não cair. E confessa o seu pecado. É aquela pessoa que não tem dificuldade de confessar quando cai. Qual é o maior problema das igrejas evangélicas? O dia de ceia. Né? O povo que peca naquela semana não quer vir tomar ceia. Já notaram? É um debandar da ceia. Fugindo da ceia para o pastor não saber que eu pequei. Daí o pastor vai saber de vez. Né? Em vez do dia de ceia, está em pecado, ser pecador. A pessoa sensata é essa pessoa que ela tem uma abertura, ela tem uma facilidade para aprender com os próprios erros. Existem duas maneiras do ser humano aprender. Uma é com os erros dos outros. Sabiam disso? Você aprende com o erro dos outros. Você vê alguém se lascando, se dando mal, você diz, esse caminho eu não quero para mim. E eu não vou entrar nele. E o outro é quando você recebe um conselho, ou você tem essa experiência e você diz, eu não quero mais isso para mim. Então você coloca um freio. E é isso que está falando a palavra de Deus aqui. Ela nos ensina a renunciar o pecado e as paixões e as fraquezas. E a qualidade da pessoa que é justa. A pessoa que é justa, ela é imparcial e equilibrada. Ela busca a verdade antes de julgar ou antes de agir. Toma decisões sem favorecer um lado por interesse pessoal. Tem princípios sólidos e morais. Respeita a dignidade e o direito dos outros. Trata todos com igualdade. Não tolera injustiça. Tem coragem para corrigir os erros e para garantir o direito a todas as pessoas. Isso é uma pessoa justa, é uma visão do que é uma pessoa justa. E nós muitas vezes temos essa... Quando você olha Provérbios, se você procurar justiça, justo e justiça em Provérbios, você vai ter tanto versículo, você vai passar um ano meditando em Provérbios, só na área de ser justo. Porque Provérbios inteiro é sobre justiça, justo e ímpio, justiça e impiedade. O tempo todo. Fala sobre isso, mas muitas vezes nós não temos uma ideia de que ser justo é aquela pessoa que é até um pouco legalista. A pessoa que ela olha para a lei de Deus e ela aplica na sua vida e ela não abre mão de princípios. Ela não abre mão de princípios. Mas ela também não sai julgando todo mundo baseada na sua própria justiça. É fácil, gente, porque é tipo assim, quando nós temos uma área em que você é forte, é fácil você julgar uma área do outro que é fraca, na mesma área. Por exemplo, você acha um crente que fuma na igreja. Não tem nenhum aqui, glória a Deus, né, irmãos? Mas eu já encontrei. Crente que fuma. Mas é crente, mas ele fuma. Não é o meu pecado. Mas como é fácil você pegar e engatilhar o teu dedo, né? Seu pecador. Eu fui pregar numa igreja uma vez e a primeira coisa que eu senti na pessoa que foi me buscar no aeroporto foi o cheiro de cigarro. Eu disse assim, de onde é que esse cara veio? Estava num barzinho, um cheiro de cigarro. E aí eu fui ficar na casa da alma. E lá pelas tantas eu via que ele sumia, né? Dava um perdido. Aí um dia ele estava na área lá e ele estava fumando. Daí não teve jeito. Eu cheguei na área, ele estava fumando, não teve jeito. Pastor, eu fumo 3 cigarros por dia. Eu fumava 3 carteiras. Eu digo, já melhorou muito. Já está avançando. Agora deixa eu perguntar para você, esse homem vai para o céu ou vai para o inferno?
Um dedinho, hein? O que nós realmente achamos disso? Depende da aliança. Tem a ver com o nível de justiça da aliança entre ele e Deus. Não compete a mim. Não está na minha competência dizer que ele irá para o inferno. Se ele fumava 3 carteiras e hoje ele fuma 3 cigarros, já melhorou muito nela. Pena que, só que se fosse um pozinho seria mais grave, né? Gente, nós ouvimos muito que não existe pecadinho nem pecadão. Quantos de vocês já ouviram isso? Eu já ouvi muito. Não existe pecadinho nem pecadão. Pois eu quero te dizer que existe sim, pecadinho e pecadão. Que a Bíblia fala que Deus tem 3 formas de ver o pecado. Tem pecados que Deus não gosta, diz assim que Deus odeia. Tem pecados que Deus abomina e tem pecados que Deus detesta. Então tem níveis diferentes de pecados. E tem pecados que trazem mais consequências do que outros. Qual é a consequência do pecado dessa pessoa que fuma seus 3 cigarrinhos? Para quem ela está fazendo mal? Ela mesma. Agora, aquela pessoa que cai em adultério cada 3 vezes no ano, para quem é a consequência desse pecadinho? É para ela? Não. A consequência aí já envolve quem? Ao outro lado da aliança. Já não é mais um pecadinho simples, é um pecado que tem a ver com a aliança. Então essa pessoa justa é aquela pessoa que diante de Deus, ela entende as leis de Deus e pratica essas leis. Ela coloca por obra essas leis. Ela coloca isso na sua vida, ela renuncia à impiedade e ela anda no caminho do Senhor e corrige os seus erros. Gente, é impressionante como muitas vezes nós não mudamos áreas da nossa vida. E é impressionante como às vezes nós vamos sim batalhar contra os erros e contra as coisas erradas na nossa própria vida. E por fim, uma pessoa piedosa. Quem é essa pessoa piedosa? O que é piedade? Piedade é fácil, né? Piedade acho que é bem facinho. É uma pessoa compassiva, misericordiosa, que tem empatia com o sofrimento dos outros, que busca ajudar e demonstrando bondade e perdão, em vez de julgamento severo. É humilde e generosa. Reconhece suas limitações e virtudes, evitando a arrogância. Divide o que tem com quem precisa, seja de forma material ou emocional. Possui fé e retidão moral. Vive com princípios espirituais e morais elevados. Faz o bem, age com justiça com os outros. Essa é uma coisa interessante, gente, porque a piedade e a misericórdia é algo que às vezes falta bastante na igreja. Nós muitas vezes estamos mais para juízes e soldados, né, e guerreiros para prender os que estão em pecado, para apontar o dedo, do que exercer essa misericórdia e essa compaixão. Mas aquela pessoa que tem um chamado de Deus para a sua vida, ela entende que a compaixão faz parte de Jesus. A Bíblia fala de como Jesus era compassivo, como ele tinha compaixão das pessoas e das pessoas que estavam com dificuldades na vida. Então ele se movia de íntima compaixão e gerava um milagre, gerava uma cura, gerava uma restauração na vida daquela pessoa. Jesus é essa pessoa que tem empatia com o sofrimento alheio. Eu tive trabalhando numa casa de recuperação
por algum tempo lá em Fortaleza, Casa Leão de Judá, a bispa Cristiane. Gente, pensa numa pessoa misericordiosa de coração. É raro encontrar esse tipo de pessoa. Raro, raríssimo. Porque ela não podia ver ninguém, e esse ninguém era ninguém mesmo, caído na rua. Era caminhar com ela na rua e você ia parar em cada esquina. Cada esquina que ela encontrava alguém no canto da calçada, ela ia lá conversar com aquela pessoa. Andar com ela pela cidade era impressionante. E um belo dia eu estava com a filha dela, e nós estávamos com o carro, ela estava dirigindo, e a gente passou numa esquina, e uma mulher vinha com uma sacola, e a sacola quebrou na calçada, arrebentou a sacola plástica, e espalhou, sabe, laranja e tudo pela... Ela freou na mesma hora o carro no meio do trânsito, encostou e disse: vamos lá. Digo: vamos lá onde? Ajudar a mulher que arrebentou a sacola. Eu digo: você é maluca, você está quase deixando os caras bater na traseira do seu carro, para parar numa via rápida, para ajudar alguém que arrebentou a sacola. Você é igual a sua mãe. Ela disse: um pouquinho. Disse assim: por que você é assim? Ela disse: aprendi desde sempre. A minha mãe sempre fez isso. Se ela vê alguém em necessidade, ela para imediatamente e vai ajudar. Não importa onde é que ela esteja. E eu fiquei assim olhando e digo: Deus, está faltando alguma coisa para mim aqui nessa área. A minha compaixão não é tão extensiva assim. Ela não vai tão longe, mas tem pessoas que têm isso como um estilo de vida. Tanto é que essa mulher tinha 3 casas de recuperação. Uma de mulheres, uma de homens e uma de triagem. E eu ministrei nas 3 casas todos os obreiros dela. Foi cansativo, porque é bastante gente. E é um ministério tremendo. Por quê? Por causa que ela trabalha dentro daquilo que é a sua paixão, o seu chamado. O chamado de vida dela é compaixão, é misericórdia, é cuidar daquele que precisa. E ela se move dessa forma. E aqui em Tito está falando justamente essas 3 coisinhas. Só essas 3 coisinhas. Nós devemos evitar e renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Viver de maneira sensata, justa e piedosa nesse tempo presente. Só isso. Não precisa mais nada. Fácil, não é? Simples, aplicável no dia a dia. Porque se eu viver de uma forma justa, sensata, equilibrada, a impiedade não vai fazer parte da sua vida. É um antídoto. Quando eu vivo dessa forma, eu estou vacinado contra essas áreas. Agora eu quero que você leia comigo Tito 2, o versículo 13. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, até quando eu preciso viver dessa forma? Até que Cristo se manifeste. Enquanto a gente aguarda a esperança que nós temos da volta de Cristo. Alguém pregou sobre a volta de Cristo nessa igreja esses dias? Enquanto você aguarda a volta de Cristo, então nós temos que viver dessa forma. Por quê? Porque o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, você vai manifestar Ele ao mundo a partir do momento que você vive uma vida dentro desses 3 pontinhos. 3 pontinhos somente.
justiça, piedade e bondade. Você vai ministrar pessoas e você vai se desviar do mal, se desviar das paixões, das iniquidades, das carências, dos pecados. Eu gosto de uma frase que Eurípides fala, né, que carência não se supre, se cura, porque é uma doença, né? É uma pessoa que está doente quando ela é carente, né? Ela precisa de ser curada. Então, o que Deus tem para nós, gente? Uma vida sensata, uma vida justa, uma vida piedosa, para que a gente possa viver, enquanto estamos esperando a esperança gloriosa da manifestação de Jesus Cristo. E Ele vai se manifestar à sua igreja, Ele vai se manifestar a toda a terra, mas enquanto isso, enquanto Ele não vem, vamos viver de forma como se Ele viesse amanhã. Enquanto Jesus não vem, vamos viver de forma como se Ele viesse amanhã, aguardando a sua vinda, com expectativa, mas gerando frutos de justiça, de piedade e de sensatez. Esses frutos nos afastam do mal, nos fazem renunciar ao pecado, porque eu estou buscando a plena vontade de Deus para a minha vida, para o meu caminho, né? E o Senhor nos ajuda nesse sentido, de a gente ter uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. A manifestação de Deus, eu gosto muito de um versículo aqui de Romanos 8, abre lá comigo, Romanos 8, 19. Diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Toda a terra está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E essa manifestação dos filhos de Deus não é a manifestação maligna, é uma manifestação boa, que traz cura, que traz restauração, que traz cura para a terra, que traz restauração para o ambiente, que traz restauração para a família. Quantos de nós somos desafiados numa família disfuncional, ou numa família traumatizada, ou numa família com dificuldades? Quantos de nós somos desafiados diariamente a manifestar o reino de Deus numa família que não está coerente, que não está seguindo no caminho de Deus, que não está em santidade, que não está plena da presença de Deus? Muitas vezes nós estamos na presença de Deus, mas o restante não está. Muitas vezes nós estamos lutando contra sistemas, e aí nós precisamos manifestar que nós somos filhos de Deus. Manifestar quem? O Pai. Manifestar a cura, manifestar a libertação, manifestar entendimento, manifestar unidade nesses ambientes. E eu quero falar para vocês também que estão na ETED, esses 3 meses agora vão ser 3 meses desafiadores, porque vocês estão fora do teu lugar de conforto, estão fora da família, estão fora da sua vidinha tranquila. Você saiu do teu lugar confortável, você está num lugar não tão desconfortável, porque tem bases bem piores que eu conheço, porém não é a sua casa. Papai e mamãe não estão ali para te dar aquele abracinho, aquela palavrinha, te dar aquele incentivo. Aí bate a saudade, você aperta, e daí tem aquele obreiro, ou aquela obreira, né? Enviado por Deus, porque é enviado por Deus, para te lixar um pouquinho, tratar na sua vida.
Mas calma, vai piorar. No final desses 3 meses vem o prático. E aí, o bicho pega para vocês. Que o prático você vai sair totalmente do teu lugar. Quando você começar a se sentir confortável, vem o prático. E aí você vai se sentir bem desconfortável. Porque você vai sair desse lugar de proteção. E você vai se expor. Você vai expor o evangelho a outros. Você vai ter que pregar, fazer teatro, fazer dança, fazer um monte de coisa, cuidar de criança, criança chata, casa que é bagunçada, casas boas. Você vai ter inveja daquele irmão que pegou uma casa boa e você está na casa ruim. É terrível isso, né? Mas é onde Deus vai te levar. Mas nesses lugares você vai precisar manifestar quem? Manifestação de quem? De quem é filho. Manifeste o Pai. Você tem o DNA de Deus, o DNA do Pai. Eu sei que muitas vezes no trabalho, no nosso dia a dia, é difícil manifestar o DNA de Deus. Porque muitas vezes nós temos circunstâncias que a gente tem que conviver no dia a dia. Pessoas, enviados do inferno às vezes, que é o próprio cão chupando manga para te atormentar. Mas você precisa o quê? Andar nessas qualidades. E toda a criação, gente, até o enviado do inimigo, está esperando que você manifeste Deus para ele. E você é o veículo de manifestar Deus na vida de todas as outras pessoas. Nós somos esses veículos de Deus. Mas para isso tem que estar alinhado na santidade com Deus, ou seja, as paixões carnais, mundanas, humanas, os vícios, têm que estar fora da nossa vida. Nós precisamos renunciar. Vocês ainda vão ter aula da grande renúncia, calma, vocês ainda vão entender o que é uma renúncia bem aplicada. A renúncia é quando você tem que colocar algo que Deus pede no altar, e quando eu renuncio para Deus, eu perco o direito para Ele, mas aí o direito é dele, e não tem ninguém melhor do que Deus para ter o direito sobre nós, pode ter certeza. Ele é um Deus que vai se manifestar de forma justa, honesta, de forma sensata na sua vida também. Deus é assim, por isso Ele pede que nós sejamos. Deus não pede nada para nós que Ele não seja. Deus não pede nada para nós que Ele já não vive, que Ele já não viveu, que Ele já não manifestou. Então nós podemos também manifestar dessa forma. Amém, queridos? Gostaria de orar contigo agora. Pai, obrigado por esse tempo. E eu oro mesmo que cada filho teu que aqui está, cada um deles, possam manifestar a glória tua, manifestar Jesus nas suas vidas. Pai, eu oro para que eles sejam essas pessoas sensatas, piedosas, justas, cheias do Espírito Santo. Pai, que o pecado, nós possamos fazer uma renúncia do pecado, nós possamos deixar essas áreas de pecado serem tratadas em nossas vidas, confessadas e deixadas. Senhor, e ajuda-nos, Senhor, a andar nessa santidade que a tua graça nos permite. Pai, que é só pela tua graça que nós podemos ser santos. É só porque o Senhor é um Deus gracioso e bondoso que nós podemos ser santos. E nós podemos alcançar, nós podemos vivenciar isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Pai, muito obrigado pelos teus filhos e filhas. Manifesta-te na vida deles, Pai, em todas as circunstâncias. Eu oro também por cada lar, por cada vida, por cada família nesse lugar. Pai, eu oro que o Senhor visite cada lar e traz, Senhor, entendimento, restauração, unidade. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos as armadilhas do inimigo, as confusões de Satanás, as discussões. Em nome de Jesus, eu oro por paz no lar de cada um dos meus irmãos aqui nessa igreja. Em nome de Jesus, Pai, traz paz em cada família, Senhor, porque o Senhor é o Deus de paz,
O Senhor é o príncipe da paz. E nós queremos o teu principado sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.